Olá, sou o professor Josemar Silva e nós vamos dar início a uma aula de resolução de problemas de combinação completa, tá? Esse é o nosso primeiro problema aqui. Problema da Unirio, um problema bem parecido com outro problema da Unirio já resolvido em aula anterior, tudo bem? Inclusive nós fizemos uma variação nele que ficou bem parecido com esse aqui. Vamos ver o enunciado aqui, ó. Calcule o número de maneiras diferentes pelas quais podemos repartir uma dúzia de balas iguais entre 3 crianças, de modo que cada uma receba pelo menos uma bala. É importante lembrar que as balas são iguais, tá? Isso é importante demais, tá? As balas são todas iguais. E que cada criança tem que receber pelo menos uma bala, ou seja, não é permitido que uma criança fique sem bala, tudo bem? Nesse momento, eu vou sugerir que você dê uma pausa no vídeo e tente resolver esse problema. E a gente volta logo em seguida com a solução. Voltando aqui à solução, tá? Nós temos 12 balas idênticas, tá? Elas não são diferentes, são balas iguais. E temos 3 crianças para distribuir essas 12 balas, de modo que cada criança receba pelo menos uma bala. Então, vamos lá. Eu tenho C1, é o número de balas que vai ser destinado à criança 1, C2 é o número de balas que vai ser destinado à criança C2, e C3 é o número de balas que vai ser destinado à criança 3. Lembrando que o fato das balas serem iguais faz com que a diferença entre duas configurações seja apenas a quantidade de balas, recebidas por cada criança, a quantidade de balas recebida por cada criança, tudo bem? Isso é que vai caracterizar a diferença entre duas configurações, apenas isso, tá legal? Então, olha só, usando o mesmo artifício que nós usamos na última aula, tá? Onde nós resolvemos o problema de encontrar o número de soluções inteiras positivas, tá? Número de soluções inteiras positivas. Por que inteiras positivas? Porque nenhuma dessas variáveis aqui pode ser zero, tá? Dessa equação, nós fizemos o seguinte, as 12 barras, tá? Que vão perfazer 12, evidentemente, ali, né? Vão me produzir 11 espaços, tá? E eu tenho que escolher 2 espaços positivas. Deixa eu consertar isso aqui. Positivas, né? Então, desses 11 espaços, eu tenho que escolher 2 lugares para alocar os sinais de mais, tudo bem? Isso vai me dar a combinação de 11, 2 a 2, tá? Então, vai ficar 11 vezes 10 dividido por 2, ou seja, 55 possibilidades. Essa é a resposta para o nosso problema, tudo bem? Quero fazer um comentário aqui a respeito desse problema. Existem problemas bem mais elaborados que esse, muito parecidos com ele, tá? Cuja diferença é muito sutil. Por exemplo, o enunciado deixa bem claro que as balas são iguais. Se as balas fossem diferentes, a gente teria um problema bem complicado ali. A gente teria um problema do número de funções sobrejetivas ou sobrejetora, tá? O cálculo do número de funções sobrejetivas, tá? E essa função seria uma função de A em B, onde A é o conjunto das balas e B o conjunto das crianças, tudo bem? O fato da função ser sobrejetiva significa que nenhuma criança pode ficar sem bala, ou seja, cada elemento do contradomínio tem que receber uma imagem, pelo menos, né? E aí o problema ficaria bem complicado. Para esse tipo de problema existe até uma fórmula, tá? Então a fórmula está aqui, ó. Para valores pequenos de n e k, a gente dá até para fazer sem essa fórmula de uma maneira que não seja tão complicada, tá? A gente não vai estudar essa fórmula aqui, de onde ela surgiu, não vai demonstrar ela, porque foge ao objetivo aqui do curso, já se refere a uma combinatória muito mais elaborada, muito mais rebuscada. Quem tiver interesse pode pesquisar, tá? Número de funções sobrejetivas, tá? Contando o número de funções sobrejetivas ou sobrejetoras, tudo bem? Isso é uma parte bem difícil da combinatória, tá? Mas quem tiver interessado em pesquisar, existem várias literaturas falando sobre isso, tudo bem? Essa fórmula aqui seria uma fórmula para resolver o problema se as balas fossem todas diferentes. Se fosse bala de, por exemplo, framboesa, de laranja, de coco, se as balas fossem todas distintas, eu teria uma variação no problema que tornaria ele bem mais complicado, tá?
E ainda uma outra variação no problema se as balas fossem distintas e as crianças pudessem receber 0 bala, por exemplo, pudesse acontecer de uma criança ficar sem bala, o problema já ficaria um pouco mais simples, tá? Com as balas distintas e as crianças podendo receber nenhuma bala. Aí a resposta para esse problema seria 3 elevado a 12, tá? Como é que eu resolveria esse problema? Eu pegaria a primeira bala de framboesa, eu tenho 3 possibilidades para ela. Pode ser a criança 1, criança 2 e criança 3. A segunda bala, digamos, de laranja, eu teria 3 possibilidades. Criança 1, criança 2, criança 3. E assim por diante. 3 possibilidades para cada bala. São 12 balas, 3 elevado a 12. Tá? O problema é que nessa situação, nada me impede de escolher somente a criança 1. Tá? Para todas as balas, escolher somente a criança 1, por exemplo. E aí as outras crianças ficariam sem bala, né? Se a restrição for mantida de que cada criança não pode ficar sem bala, aí sim o problema fica bem mais complicado e pode ser resolvido por meio dessa fórmula aqui. Quem quiser pesquisar, tá? Número de funções sobrejetivas. Tá ok? Tudo bem? Então vamos ao nosso segundo problema, tá? Quantas são as peças de um dominó comum? Dominó comum, esse dominó com o qual a gente está habituado, duplo 6, né? Que você pode ter no máximo 6 pontos em um lado e 6 pontos do outro numa mesma peça, tá? Isso é porque existem outras variações de dominó. Tem o duplo 12, que você pode ter 2 conjuntos de 12 pontos em cada um dos lados de uma mesma peça, né? Tem duplo 18, enfim. O que a gente usa, é muito comum aqui no Brasil, é o duplo 6. Aliás, eu pessoalmente nunca vi outro tipo de dominó, tá? Então as peças podem variar de 0 até 6. Deixa eu escrever isso aqui. 0, 1, 2, as peças não, as pontuações, os conjuntos de pontos das peças, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então são 7 possibilidades para eu preencher esses espaços aqui, ó. Cada peça tem 2 lugares onde vão ser colocados pontos, esses pontos, tá? Então, nós estamos diante aí de uma combinação com repetição. Por quê? Nada me impede de escolher o 2 e também o 2 para cá. Nada me impede, né? Então, eu posso escolher 2 deles, sendo que eu posso escolher cada elemento 2 vezes. Tá? Eu posso escolher mais de uma vez cada elemento. Então, eu estou diante de uma combinação com repetição. Na verdade, eu estou diante de uma combinação completa, ou combinação com repetição, de 7 elementos tomados de 2 a 2. Como nós já vimos na fórmula, né, nós deduzimos isso, usando a fórmula, seria 7 mais 2 menos 1, tomados de 2 a 2. Tá? Isso vai me dar a combinação de 8 tomados de 2 a 2, que é 8 vezes 7 sobre 2, 4 vezes 7, 28. Isso fazendo uso da fórmula, tá? Maneira pela qual eu não gosto muito de resolver esse tipo de problema. Tá, ok? A gente vai fazer agora sem a fórmula, a gente vai usar aquele artifício de barras para poder chegar a essa conclusão de 28, tá? E a bem da verdade, a melhor maneira de resolver esse problema esse problema especificamente, nem é usando combinação com repetição. A gente vai fazer depois sem usar a combinação com repetição. Na verdade, o que a gente está tentando fazer aqui é manipular, mexer, trabalhar mais com essa coisa, para a gente poder adquirir uma habilidade maior em mexer com combinação completa, tá? Vamos lá, como é que seria a solução usando as barras? Bom, para usar as barras, eu vou olhar para essa equação aqui, tá? Eu tenho que encontrar o número de soluções inteiras e não negativas dessa equação com 7 variáveis, tudo bem? Meu P é 2, tá? Lembrando que essa fórmula, a fórmula que nós acabamos de usar aqui em cima, ela é N mais P menos 1 tomado de P a P, tudo bem? Meu P é o termo independente. E eu tenho que descobrir o número de soluções inteiras e não negativas dessa equação. Uma das possibilidades é essa aqui, essa é uma solução. Tá? Como é que eu interpreto essa solução aqui? Repare que x0 é a quantidade de vezes que eu vou usar o zero, tá? O conjunto de pontos zero. O x1 é a quantidade de vezes que eu vou usar o 1, x2 é a quantidade de vezes que eu vou usar o 2 e assim por diante. Essa solução aqui, ou essa configuração, se refere a essa peça aqui de dominó. O x1, que é o número de vezes que eu vou usar o 1, é uma vez, tá? E x3 é o número de vezes que eu vou usar o conjunto 3. Então, essa configuração está ligada, tá? Se refere a essa peça do dominó. Tudo bem?
Repare que se eu tiver duas barras juntas, duas barras coladas, significa que os dois conjuntos são iguais, né? 3 e 3, por exemplo, tudo bem? Então eu quero descobrir o número de maneiras de permutar esses objetos. São 6 sinais de mais e 2 barras, ou seja, são 8 objetos, tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinais de barra. Então, 6 mais 2, 8, eu tenho permutação de 8, dos quais 2 são iguais à barra e 6 são iguais a sinal de mais. Tá legal? Isso vai me dar 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Repare que vai ser exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Combinação de 8, 2 a 2 é a mesma coisa que combinação de 8, 6 a 6, que é a mesma coisa que permutação de 8 com 2 elementos iguais entre si e 6 elementos iguais entre si. Isso vai me dar um total de 28. Então, é uma outra maneira de resolver, tá? Sem usar friamente a fórmula, mais uma vez, repetindo aqui, da qual eu não gosto muito, tá? Então, está aqui usando as barras. Também não é um processo tão simples, até a gente pegar a prática para manipular essas coisas, você tem um pouco de dificuldade de identificar quem é o N da fórmula, né? N é a quantidade de variáveis, são 7 aqui no caso, e quem é o P, o termo independente, tá? Dá um pouco de trabalho você entender isso, tudo bem? Agora nós vamos a uma outra solução, uma solução mais simples. Bom, uma solução bem mais simples do que essa que nós acabamos de ver, usando combinação completa, é a seguinte. Vamos pensar nas peças com conjuntos de pontos diferentes, tá? Para isso, basta escolher 2 valores desses aqui para colocar nos 2 lugares da peça, tudo bem? Combinação de 7, são 7 possibilidades, tomadas de 2 a 2. Agora, vamos pensar nas peças iguais. São quantas as peças iguais? Ora, são 7 peças iguais. Eu tenho a peça com 0, 0, a peça com 1, 1, a peça com 2, 2, a peça com 3, 3, até a peça com 6, 6. Então, mais 7. Isso vai me dar, combinação de 7, 2 a 2, vai dar 7 fatorial, tá? Sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial mais 7. Combinação de 7, 2 a 2 é 21. 21 mais 7, 28. Eu encontrei o mesmo resultado obtido anteriormente. Tá legal? Tudo bem? Agora, uma pergunta que eu posso deixar para vocês é a seguinte. Será que, de um modo geral, combinação de N 2 a 2, combinação simples, mais N, vai ser igual a combinação completa de N tomado 2 a 2 sempre? Tá? Ou foi só uma coincidência aí? Você pode pensar nisso aí. Tudo bem? Bom, com isso a gente encerra nossa aula de hoje.